Fala devs, sejam muito bem-vindos à playlist de Nest.js aqui do canal, e a nossa intenção com esse conteúdo é trazer um overview de forma mais aprofundada sobre a ferramenta. Então a gente vai ter uma sequência de vídeos aí sobre conceitos, aplicação e etapas que são necessárias e fundamentais no dia a dia do desenvolvimento usando o Nest. Então espero que vocês curtam bastante e que aprendam alguma coisa. A gente está aqui justamente para compartilhar esse conhecimento, então bora pro vídeo. A gente vai começar a falar sobre o Nest.js a partir da sua documentação, que na minha opinião é uma das mais bonitas e mais bem estruturadas aí entre frameworks, tanto back como front-end, e a gente consegue localizar os recursos, o que a gente precisa aqui nela, com uma certa facilidade. Então ela é bem construída, tem muita coisa bacana aí que a gente consegue abstrair de conhecimento de forma autônoma aqui, somente usando a documentação do próprio Nest. Mas o que é o Nest.js? O Nest.js ele é um framework de Node.js para a construção de aplicações do lado do servidor, né, ali do back-end. E ele tem uma arquitetura baseada na arquitetura do Angular, né, a sua criação aí traz muita semelhança, inclusive formas de implementação que o Angular possui. É um framework embasado em JavaScript já de forma nativa, apesar da gente conseguir usar o JavaScript, mas não é recomendado, porque a gente perde aí muitos recursos interessantes que o TypeScript nos fornece. Tem uma série de características que a gente pode aqui destacar no Nest.js, que é a modularidade e escalabilidade. Então a gente consegue criar um sistema de fácil manutenção e que consiga escalar os seus recursos com facilidade. Um conceito importantíssimo dentro dos princípios sólidos, que é a injeção de dependências. A gente consegue aí segregar e desacoplar camadas mais externas ali, criando dependências e invertendo essas dependências até dentro do core do nosso projeto ali. Tipagem segura, então a gente tem um type safety bem interessante aqui em seus recursos nativos e de forma que a gente também consiga criar um ecossistema bastante rico, né? E a gente tem aqui um ponto que é muito interessante e que é um forte do Nest e que é algo que, na minha opinião, faz com que ele seja um framework aí de larga utilização, que é a possibilidade de você incorporar microservices aqui dentro dele. Então a gente consegue, a partir do Nest, construir uma arquitetura baseada em microserviços ali, fazendo plugs de outras APIs dentro do nosso sistema, através de um conceito que a gente chama ali de transportadores. Então é isso, a gente vai começar aqui a investigar a documentação e fazer a instalação de uma aplicação Nest aqui para a gente começar a explorar. Seguindo aqui, a gente vai clicar aqui em Documentation e aí a gente vai ter acesso aqui a essa primeira introdução aqui do Nest. A página ela é toda em inglês, você consegue traduzir ela aqui usando o navegador, se você não tiver nenhuma familiaridade com o idioma. Mas ela é bem simples, assim, ela tem recursos bem intuitivos, né? O campo de busca dela, você consegue aí colocar o que você precisa e ele já retorna os tópicos aqui embaixo, é bem intuitivo mesmo, bem fácil de usar. E aí a gente vai começar aqui a instalação de um projeto em Nest para a gente entender como que ele funciona. De início de tudo, a gente já vê aqui que o Nest ele trabalha com a CLI, então se a gente olhar aqui do lado, a gente tem alguns recursos, algumas opções aí que o Nest nos proporciona, inclusive um campo de CLI, que a gente consegue aqui verificar como que a gente instala. A gente pode instalar aqui de forma global. E aí eu não quero utilizar, não quero fazer a utilização da CLI, então não quero instalar isso de forma global. Consigo usar o NPX? Consegue. Só que é interessante que você tenha a CLI instalada, porque aí tem alguns recursos que você já consegue utilizar ali, e é bem interessante porque o Nest ele já meio que entrega isso, entre muitas aspas, magicamente ali pra gente, né? E poupa um tempo de desenvolvimento absurdo. Então assim, vale muito a pena, vale a pena dar uma explorada nesse cara, pra gente poder ter essa agilidade aí em desenvolvimento. Mas vamos lá, voltando aqui para a introdução, ele pede para com que a gente instale ali, no caso que ele está utilizando o NPM, poderia ser com Yarn tranquilamente. Ele pede para que a gente instale isso aqui, para a gente começar, para a gente ter acesso a criar o nosso projeto ali com o Nest.js. E como que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui um terminal, e aí eu vou entrar na minha pasta de desenvolvimento, e vou aqui dentro criar uma pasta chamada Nest.js, para a gente já poder ter ali os nossos projetos bem centralizados. E aí, como sugestão aqui, eu já tenho a CLI instalada, mas eu vou colocar aqui só para vocês notarem como que a gente faz essa instalação, né?
utiliza o NPM. Ela é até bem rápida. Em uma primeira instalação ela pode demorar um pouco mais, mas se você está fazendo algum update, atualizando alguma versão, geralmente ela costuma ser muito rápida. Beleza. Por enquanto não aconteceu nada, dá um ls aqui. Eu só tenho uma pasta boilerplate, que foi o que eu tinha criado já em um projeto passado. Porém, a gente vai começar aqui um novo projeto. E para isso, ele pede que eu utilize, já na CLI, essa tratativa nest. E aí ele tem um comando new e o nome do projeto. Então é como se ele estivesse conversando com você. Ele diz, nest, né, cria um novo projeto, nome do projeto. E aí a gente pode vir aqui e fazer a mesma coisa. Nest new project name. E aí esse project name aqui, eu vou colocar overview nest. E aí ele vai criar aqui pra gente. E aí é onde ele começa. Ele pede para que a gente escolha o gerenciador de pacote que a gente vai utilizar. Eu vou permanecer com o NPM por questão de preferência mesmo. Né? Você poderia usar tanto o PNPM como o Yarn de forma tranquila. Note que ele inicia aqui, ele já diz pra gente o que ele está criando aqui na estrutura. Então tudo isso vai vir pra gente aqui quando a gente for abrir o VS Code. E vocês vão ver que ele, dentro dessa pasta Overview Nest.js, ele já importa ali o ESLint, o Prettier, um README com algumas informações padrão ali do framework, esse Nest.js CLI, o package.json, as configurações TypeScript e tudo que está dentro da pasta source, da pasta teste aí, que está tudo bem coligado, e a gente vai ver isso aqui na sequência. Finalizada a instalação, eu vou dar um ls aqui mais uma vez e a gente vê que a nossa pasta Overview Nest ela foi criada. Ele já inicia um diretório aqui vinculado ao Git, então a gente já tem uma branch main aqui. E aí se eu fizer o code ponto para abrir o VS Code aqui, então eu vou abrir aqui para vocês. Se a gente fizer aqui o nosso code ponto, a gente vê que ele entregou ali a estrutura que a gente criou. Então vou dar um zoom a mais aqui para eu poder apresentar para vocês tópico a tópico. A gente tem aqui a nossa querida Node Modules, que inclusive já está ignorada aqui pelo Git Ignore. E aí o Git Ignore já vem por padrão algumas coisas a mais, inclusive os arquivos de env, caso você precise criar aí. Pasta CRC, que é onde fica a fonte do nosso código, mas a gente vai para isso aqui na sequência. Temos aqui as configurações padrão do ESLint, ainda no padrão antigo, que quem sabe o ESLint ele deu uma mudada aí no seu padrão de estrutura, então provavelmente futuros projetos virão com essa estrutura modificada. O Git Ignore, como a gente já viu, algumas configurações de Prettier, então isso aqui é importante, porque na hora de você criar o seu projeto, você consegue pré-estabelecer essas configurações. E aí a gente, no caso aqui, colocamos ele já vem para o padrão single quote como true, o trailing comma como all. E aí a gente pode adicionar outras tratativas aqui, como o print widget, por exemplo. E eu dizer que o meu projeto ele vai ter ali apenas 80 colunas, não é? Mas eu vou deixar padrão, vou deixar do jeito como tá, para a gente seguir aqui com essas questões aqui de overview e depois a gente toma esses pontos de forma mais específica. Tem também essa pasta chamada Nest.js CLI.json, que é basicamente um arquivo JSON com algumas configurações de origem aí do Nest.js. Inclusive, como ele começa a partir desse arquivo main.ts, e esse arquivo main ele está dentro da pasta CRC, ele direciona a partir de onde ele tem que chamar ali a nossa aplicação. É como se ele estivesse chamando por debaixo dos panos em um compilado, na hora de você fazer ali o build da estrutura. Você consegue apontar para um arquivo .js, é como se ele apontasse para o index.js. Mas se eu precisar mudar o apontamento desse cara, eu tenho como fazer essa alteração usando o source root aqui de dentro do Nest CLI. Package lock, package JSON padrão, com algumas dependências a mais que o Nest já traz, né? Inclusive TypeScript, os types de Node e alguns types da CLI do próprio Nest. Então bem interessante aí, dar uma explorada nesses recursos. Já vem com o Jest e o Supertest instalado, então a gente não tem preocupação inicial em ter que configurar bibliotecas de teste ali, no caso o Jest e o Supertest, para a gente poder fazer e rodar os nossos testes unitários que estão dentro dessa pasta. A não ser que você queira criar um outro padrão para aplicação de testes. Aí vale a pena remover esse carinha daqui, criar um Jest config ali e ter essas tratativas centralizadas em um outro arquivo. O README com os tópicos da aplicação, então isso daqui você consegue visualizar dentro de um repositório de forma mais bonitinha, vamos dizer ali. E os arquivos de configuração do TypeScript. Então tudo bem padrão aí. O Nest ele ele é um framework completo que já vem de forma bem completa. Entrando aqui na pasta source,
a gente pode ver que nós temos algumas estruturas aqui. Começando pelo nosso main.ts, que é o init ali da nossa aplicação. O main.ts, ele é o cara que vai startar todos os módulos da nossa aplicação por via de um módulo. Como que isso funciona? A gente tem aqui, de forma assíncrona, uma função chamada bootstrap, que nada mais significa que inicializar, e aí ela é chamada logo aqui na sequência. E aí dentro dessa função bootstrap a gente tem aqui uma variável app que recebe a Nest Factory, ou seja, a gente tem aqui sendo importado do módulo core do próprio Nest uma classe de Factory, que é a fábrica do nosso código, e ela vai criar com base numa instância do app module que existe aqui. A gente vai já entrar nesse cara. E logo em seguida, criada essa instância, a gente tem acesso aqui ao listener que está sendo executado na porta 3000. Então, se eu chamar aqui o terminal e rodar um npm run start dev, ele vai disponibilizar para a gente ali um watch mood. E aí vê que ele já compilou aqui a pasta dist para a gente. De onde que veio esse start dev? Ele veio aqui do nosso package.json, né, que basicamente é um script que ele tem adicionado. Na verdade ele tem vários scripts, tanto de teste como de lint, de build e o de start. E a gente tem 4 em específicos aqui. A gente tem o start normal, que executa a nossa aplicação já com o seu build realizado. O start dev, que disponibiliza o watch mode ali do Nest.js. O start debug e o start prod. O start prod ele vai assistir o arquivo compilado da nossa aplicação já de fato. Então, seguindo aqui, voltando aqui para o nosso Nest, é uma estrutura inicial bem simples. Essa estrutura ela pode ser incrementada, ela pode ser aí adicionada, ter mais recursos dentro dela. E o ponto-chave dela está principalmente aqui. Por quê? Porque a gente tem esse app module que chama esse arquivo app.module.ts. Vou dar uma afastada aqui para vocês poderem ver direitinho. app.module.ts. E aí o que esse cara faz? Já embasado na arquitetura do próprio Angular, a gente tem esse arquivo que é um módulo centralizador do meu recurso. No caso aqui a gente tem o módulo dos recursos app, que ele foi assim por padrão nomeado. Então ele importa ali um decorator @module, e esse decorator ele traz aqui a anotação de método que recebe um objeto de configuração. E aí dentro desse objeto a gente tem imports, controllers e providers. O que isso significa? Imports, ele está se referindo a módulos externos que eu queira plugar dentro do meu módulo principal. A gente tem aqui um módulo principal, imports de módulos que são externos ali, que a gente consegue incorporar dentro do nosso módulo principal. A parte de controladores, então aqui a gente vê que está dentro de um array, então a gente pode receber vários imports, vários controllers e vários providers. Mas o controller, ele é o ponto de entrada a partir daquele módulo. Então dentro do meu app module, a gente tem esse app controller. Então a gente tem aqui a chamada do nosso controlador. E aí esse cara, ele é importado diretamente aqui dentro do meu app module. O meu controlador, aqui no caso, ele já deixa explícito um padrão de injeção de dependências. Então, esse controlador, para funcionar, ele depende de uma outra classe chamada AppService. E aí, se a gente vê, o nosso AppService, ele também tem que ser instanciado aqui dentro do nosso módulo principal. Por quê? Porque ele é um provider. E aí, se a gente clicar aqui dentro, vamos pela estrutura para vocês entenderem no passo a passo. A gente começou pelo main. Do main a gente vem para o nosso app module, e aí, da mesma forma como no Express da vida, por exemplo, a gente tem o init da nossa aplicação ali pelo controller. E aí o nosso controller, ele centraliza as rotas. A gente já tem decorators prontos para assinalar o nosso método a qual rota ele precisa se reportar. E aí dentro desse método com a rota descrita, a gente faz a chamada ali para o nosso service. E aí se a gente clicar aqui no nosso service, a gente percebe que ele concentra a renderização de um resultado, e ele tem aqui em cima dele um injectable, que é um decorator que diz para o nosso Nest que esse cara ele é injetável. Então ele passa a ser uma dependência. E aí ele diz para o nosso controller, deixa eu até colocar eles lado a lado aqui para a gente ver melhor. Ele diz para o nosso controller que ele depende
daquele injetável. E aí, por padrão no Nest, todos os injetáveis eu tenho que prover. Então, de uma forma bem básica, por mais que eu coloque o injectable aqui e eu aplique a injeção de dependências aqui dentro do nosso controller, e eu não assinalar dentro dos meus providers, porque eu estou provendo uma injeção. Então, meio que funciona dessa forma. Se eu não disser para o Nest, ó, eu preciso prover a injeção desse injetável aqui, e ele vai ser disponibilizado, no caso aqui, dentro do nosso app controller. Mas a partir desse momento eu posso ter essa injeção também sendo aplicada a quantas outras dependências, né? Eu posso ter essa dependência, na verdade, sendo aplicada para quantos outros controllers eu quiser. Então, funciona bem por aí. Então esse é o conteúdo, a gente viu ali como que cria um projeto usando o Nest.js e alguns conceitos básicos ali a partir da sua documentação. E aí a gente vai escalando esse nível conforme os vídeos forem passando aí. E eu espero ter você aqui conosco. Então já curte, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho ali para receber a notificação dos próximos vídeos e vamos juntos!